Olá, conselheiros e conselheiras, especialmente vocês que estão compondo a diretoria executiva do Conselho, que tem uma missão de conduzir a gestão do Conselho e os demais conselheiros para atingir os objetivos a qual esse importante espaço de governança foi criado e foi gerado. Nós vamos nessa aula entender inicialmente a conjuntura, que nós definimos como engrenagem do desenvolvimento rural, aonde o Conselho está inserido, que é muito importante nesse processo de construção da participação social. Nós temos essa compreensão muito clara na nossa mente, no sentido de que a política de desenvolvimento rural ela vem sendo construída ao longo do tempo, aonde temos alguns avanços a depender dos governos que foram se sucedendo. Então, nós começamos esse processo de desenvolvimento de forma mais tímida, ali depois da época da ditadura militar, quando a gente teve uma abertura democrática, nós começamos os movimentos sociais do campo a pressionarem. E aí, certamente, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Grito dos Excluídos, que era justamente um movimento do campo que acontecia colado com o 7 de setembro. No final do desfile de 7 de setembro, os movimentos sociais seguiam o final do desfile com faixa, cartazes, reivindicando políticas públicas para o desenvolvimento rural, bem como também tinha jornadas que eram realizadas principalmente nas capitais e em Brasília, onde tinha o grito da terra. Os movimentos sociais se juntavam e faziam esse movimento no sentido de reivindicar melhores estruturas, melhor política pública para o desenvolvimento rural. Foi assim que em 2000 foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, justamente porque o Brasil tem mais de 4 milhões de famílias de agricultores e agricultoras. E para poder dar conta de uma população desse tamanho, nesse percentual, era necessária uma estrutura que desse conta disso. Então, em 2000 foi criado o MDA, mas o MDA ainda era muito tímido na sua estrutura, que não comportava esse tamanho de população, com essa importância que nós temos. Então, em 2003, a gente pôde ter o MDA reforçado com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, a SDT. E por que estou falando da SDT? Porque essa engrenagem é super importante para a gente entender os avanços que nós tivemos e a base legal que foi construída, que nos dá apoio a defender esse princípio de fazer gestão social com participação social. Então, aperfeiçoar a gestão pública, trazendo a população coerente com um país que adotou o regime da democracia para a sua gestão. Então, a SDT ela traz para esse processo dessa engrenagem do desenvolvimento um princípio fundamental, que é da abordagem territorial. Essa abordagem territorial que a gente pode encontrar na Lei 13.214, escrita. Vamos então saber mais sobre essa lei? A Lei 13.214 de 2014 estabelece a Política de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia, institui o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial, CDT, e os Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Sustentável, os CODETES. E o que faz cada um deles? O Conselho Estadual faz a governança no nível do Estado, define as diretrizes, as normas para os territórios, e os colegiados fazem a governança no nível de cada território. Eles são os sujeitos políticos dos territórios, com garantias para intervirem no plano plurianual e no orçamento do Estado. Essa abordagem territorial trabalha 4 pontos fundamentais. Então, o primeiro desses pontos é fazer com que o desenvolvimento, o planejamento, ele possa ser ascendente, ou seja, de baixo para cima, ouvindo as especificidades de cada localidade, de cada comunidade, de cada município, de cada território, para poder ir se juntando esses conhecimentos e estabelecer ações a nível do Estado e a nível do governo federal. Uma outra questão é fazer com que haja a integração dos entes federados. Então, todos nós sabemos que no nosso país, a nossa República Democrática, ela é constituída com 3 entes: a União, o Estado
e os municípios. Essa composição, ela só funciona bem se esses três entes se integram, se esses três entes se dialogam. Então, esse era um outro ponto, integrar esses entes federados. A outra questão é integrar os setores. Por muito tempo, no nosso país, a gente trabalhou sempre com setores. A educação, a saúde, a segurança pública, o meio ambiente, a cultura. Quando nós sabemos que todos nós e o conjunto da sociedade, para se desenvolver, precisa de que todos esses setores, né? Ninguém fica com saúde sem educação, sem segurança. Então, esses setores precisam se integrarem, eles precisam se unirem. É o que a gente chama de intersetorialidade. Ou seja, não pode ficar nas caixinhas. É uma expressão muito usada quando se fala de intersetorialização, é sair da caixinha, ou seja, as pessoas não podem ficar na sua secretaria fechando os olhos de que tem uma outra secretaria do lado que se relaciona com o seu assunto. Um exemplo muito claro e da atualidade que afeta o meio rural é a questão dos resíduos sólidos. Então, hoje nós temos aí um desafio pela frente, na maioria dos municípios, que é acabar com os lixões e transformar aí em aterros sanitários. Há de se pensar que isso é um assunto exclusivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Engano. O lixão, ele atinge o meio ambiente. O lixão, ele afeta a questão da saúde. O lixão, ele afeta a questão da infraestrutura da cidade. Então, são temas que estão em secretarias distintas que precisariam estar se interrelacionando para poder discutir esse assunto de uma melhor forma e buscar soluções mais efetivas. No quarto ponto desse processo, temos a participação social, fundamental. Ou seja, é importante que aqueles para quem a política pública está sendo pensada participe desde a sua fase de elaboração desse processo. Então, na esteira dessa construção a nível do tempo, se buscou ter no ambiente do Estado um espaço de governança que tenha esse tipo de desenho, onde haja a participação dos diversos entes federados, onde haja a participação da sociedade, onde haja espaço de intersetorialidade e integração dos entes. Então, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, a nível estadual, é quem cumpre esse papel da engrenagem. Porém, nós temos um estado com 417 municípios. E aí, para o Estado se relacionar diretamente com esses municípios, criava sempre uma dificuldade, porque a quantidade de demandas que vem de cada município fica difícil, inclusive para o gestor, de equacioná-la, de atender e de dialogar. Então, surgiu a ideia, com a abordagem territorial, de justamente a partir das características de cada município, olhando aí a questão dos biomas, olhando aí a questão da rede de transporte, de movimentação das pessoas, a questão cultural, a questão ambiental, se formou os territórios, que hoje na Bahia nós temos 27 colegiados territoriais representando os 27 territórios da Bahia, que é um processo, não é uma coisa estanque. Foi iniciada lá em 2003, aqui na Bahia, com 22 territórios, e, no entanto, a gente hoje já está com 27 territórios. Mas, como eu disse, reforçando, é um processo de construção, não é uma coisa fechada, estanque, porque ele se baseia justamente na ideia da identidade. E essa identidade é um processo em construção e de afinamento e de aperfeiçoamento, aonde cada vez mais que o pertencimento vai crescendo, mais vai fortalecendo essa ideia da identidade e nós podemos ter novos territórios, né? Territórios se dividindo, municípios se rearrumando. Então é um processo. O que é fundamental é essa instância, ela se compõe dentro da engrenagem, dialogando com o Conselho Estadual e fazendo a interação com os municípios. Então, os colegiados territoriais é mais uma peça da engrenagem. E o CMDS, que é o nosso objeto aqui da aula, é o ponta de lança, é aquele que está mais próximo da comunidade. Há nesse processo de conhecimento que a gente vem acumulando, que diz que a União e o Estado são abstrações. O que existe de fato são os municípios. É lá onde a vida de fato ocorre.
né? Então, os municípios são peças fundamentais desse quebra-cabeça que hoje funciona no nosso país, com essa república federativa que a gente tem com esses 3 entes federados. Então é no município que a gente precisa se aproximar mais da população que está lá compondo aquele município e trazendo para o Conselho Municipal essa participação, trazendo para o Conselho Municipal esse espaço de integração. Então, na engrenagem do desenvolvimento rural, nós partimos do governo federal, passando aqui no governo do estado com o Conselho Estadual, avançando para os territórios de identidade e chegando nos 417 municípios da Bahia com os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável.